Olá, sejam bem-vindos ao programa Mais Saúde a partir de agora, na tela da NTV 8.1 digital e também através da plataforma, na página do Facebook, na página da NTV Patos de Minas, no nosso site também ntv.net. Você que acompanha aí na sua casa a partir de agora, vamos trazer qualidade de vida para você em forma de informações. E esse programa que é sempre feito com muito amor, com muito carinho para vocês, por vocês e junto com vocês. O telefone está aí na sua tela para você participar com a gente. Vamos aproveitar porque eu costumo dizer que aqui a consulta é grátis, tá bom? Fique à vontade para você mandar aí a sua pergunta, já está aí na tela, o 3821-4488 e também o nosso WhatsApp, tá aí ó, para ficar mais fácil a sua participação aqui no nosso programa. Antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de agradecer mais uma vez a família da Polo Floricultura, embelezando aí o nosso estúdio, o nosso programa mais uma vez. Forte abraço para Lurdinha e toda a família, toda a equipe. Está aí esse lindo arranjo, né, de orquídea. É natural, viu, gente? Olha, dá pra gente ver aí, tem até os botões aí, belíssimo, branco, transmitindo paz. Estamos num momento aí propício a isso. E a Polo Floricultura, endereço está na sua tela, na Major Gotti 1025, telefone 3822-2200, bem no coração de Patos de Minas. Bom, agora sim a gente traz o nosso convidado. Está aqui no estúdio para um bate-papo super importante e de muito aprendizado, o doutor Cícero Augusto Zoli, que é dermatologista. Seja bem-vindo aqui ao Mais Saúde, prazer conhecê-lo, doutor. Boa noite, prazer é meu de conhecê-lo pessoalmente e é sempre bom retornar aqui, ver os amigos, que nem o Gui, você, é um prazer. E também a gente poder esclarecer alguma dúvida e é sempre bom a gente poder dar um pouco às pessoas a necessidade de esclarecimento, o alívio da dúvida e é um prazer estar aqui. É isso, esse é o papel da imprensa séria, assim como é a NTV, né, levando informação, levando qualidade de vida para você, telespectador. Então fique à vontade para você participar aqui com a gente, tá bom? O doutor já deu para perceber aí, super simpático, prestativo. Vamos falar sobre vitiligo. É isso mesmo, a gente tem acompanhado aí na imprensa, nas redes sociais, né? Participantes aí de reality show que tem aí a vitiligo e muito se fala sobre isso. Se você conhece alguém, tem alguém na família ou você mesmo, a gente vai tirar todas as suas dúvidas e o momento, o espaço é agora. Doutor, e o que é vitiligo então, para quem não sabe o que é, do que se trata? Vitiligo é uma mancha branca que tem um preconceito enorme. E há muito tempo isso vem acompanhando a humanidade e há muito tempo isso traz um preconceito, um medo muito grande. É uma doença de pele em que a pele, aquela região, perde a cor e ela fica branca, fica sem cor. Ela pode atingir qualquer pessoa, qualquer idade, qualquer região do corpo. E a medicina ainda não sabe o motivo pelo qual isso acontece, mas a gente sabe que é uma doença que está na categoria das doenças autoimunes. Autoimune é uma categoria de doença em que o próprio organismo ataca ele mesmo. No caso do vitiligo, o organismo produz algum anticorpo, algum soldadinho de defesa que ataca o melanócito, que é a célula que produz a melanina que dá a cor. Em resumo, a pele da pessoa para de produzir a melanina, ficando aquela mancha branca sem cor. Muito bem, doutor. E é contagioso? O vitiligo passa de uma pessoa para outra, através do toque, enfim? Não. Vitiligo não é contagioso, o vitiligo não coça, o vitiligo não arde, o vitiligo não dá sintoma nenhum. A gente pode tocar, não pega, não vem nada, é comum pensar também em questão genética. Existe sim um viés genético, mas não é uma genética obrigatória, que se o pai teve, o filho terá. Absolutamente. Existe sim alguns casos familiares, mas não é uma regra geral. Mas não é doença contagiosa, é uma doença que aparece e a gente, infelizmente, ainda não sabe detectar ou
pontuar a causa principal do início do vitiligo. Tá, e quando a gente fala de doença, gera sempre aquele medo, né, aquele pontinho de interrogação. Então, já vou fazer uma pergunta mais direta. A vitiligo, ela não é contagiosa, mas é considerada uma doença grave? Não pode, se você pensar do lado do mal-estar que isso gera à pessoa, é grave. Porque quem tem vitiligo, a maioria das pessoas tem um sofrimento, tem uma angústia, tem um afastamento social, tem um desconforto social muito intenso. Não é uma doença que vai matar a pessoa, não vai trazer sofrimento físico, mas um sofrimento emocional muito grande, um relacionamento familiar dificultado. Lógico que isso depende de pessoa para pessoa. Tem pessoa que administra super bem, mas tem pessoa que tem um sofrimento psicológico intenso. E a partir de que idade que pode ser diagnosticado o vitiligo no paciente, nas pessoas, doutor? Tem uma idade, começa devagarzinho, em que parte do corpo começa a sair aí essas manchas? Não tem idade. Ela não é uma doença nem de criança, nem de adolescente, nem da pessoa adulta. Você tem acometimento de vitiligo em criança, em adulto jovem, em adolescente, em velho, em mais ou menos. O vitiligo não tem data para iniciar. E também não existe uma região única. É mais comum nos olhos, é mais comum nas pernas, no braço, genital. Qualquer área do corpo pode dar... Não tem uma área específica, não. Você tem início, às vezes, em área genital, que é até difícil a pessoa se autoavaliar. Você tem... Exatamente. Você tem início periocular, você tem início periungueal. Às vezes você pode ter o início do vitiligo em áreas de trauma, depois de um machucado. Às vezes você pode ter o início do vitiligo depois de uma exposição muito intensa ao sol, que a pessoa tem uma queimadura solar, e esse estresse físico pelo acúmulo da radiação solar pode gerar uma parada da produção da melanina e início do vitiligo. Então o vitiligo é uma doença assim, que tem várias nuances que a gente não tem uma regra fixa, idade, região e motivo pelo qual aparece. Doutor, e como que é diagnosticado, feito o diagnóstico exato de que realmente essas manchas se trata do vitiligo, da vitiligo? Olha, a maioria, 99% das vezes, só no exame clínico, da gente observar, analisar, a gente sabe que é o vitiligo. Eventualmente, quando há uma coloração um pouco diferente, um vermelho ao redor, um branco que não é tão branco, aí a gente pode lançar mão de uma biópsiazinha, de uma retirada de um pequeno fragmento da pele, mais no sentido de afastar outras doenças que podem aparecer com mancha branca do que confirmar o vitiligo. Mas o vitiligo é uma doença que a gente faz o diagnóstico clínico. Só de olhar, 99% das vezes a gente sabe que é vitiligo. Muito bem. Antes da gente entrar aqui no nosso bate-papo, a gente passa por um laboratório, costumo dizer que é um estudo, né, nós como apresentadores, e eu estava lendo algumas matérias sobre a vitiligo e se fala muito que 1% da população, olha que curiosidade, eu não sei se o doutor que já está mais atuante na área, né, pode falar sobre números, que 1% de toda a população mundial é que é cometida aí pela vitiligo. É mais ou menos isso a proporção? Isso depende de cada trabalho, mas fala que é de 1 a 3% da população. Também fala-se que até 3% de quem tem vitiligo pode ter história genética. Mas números são números, né? Quando a gente tem assim, você vai ao consultório, a pessoa fala assim, você tem 80% de chance de acontecer isso. Mas se acontece com aquela pessoa, aquilo já se torna 100%. Então isso é bacana assim para você alertar, para você ficar atento, antenado, para não deixar de fazer o diagnóstico de vitiligo. Mas o mais importante, que eu acho que a nossa conversa tem que levar as pessoas, que muitos pacientes que quando chega ao consultório que a gente faz o diagnóstico de vitiligo, a gente tem um trabalho enorme para convencer o paciente que o vitiligo tem tratamento. Era essa a pergunta, bem, no momento propício, doutor. Tem tratamento, tem cura? Mas como você falou de números, acontece muitas vezes que as pessoas não vão ao consultório porque tem já inculcado que não vou lá porque eu sei que e não tem tratamento, eu vou fazer o que lá? Isso é uma inverdade.
A pessoa, ela pode ter vitiligo, ela deve procurar o médico assim que ela quiser, desejar, puder, porque o vitiligo tem tratamento e muitos pacientes são beneficiados enormemente com a cura. Estabilidade, tem paciente que não sara, mas se você procurar um médico, tem tratamento e o tratamento muitas vezes tem sucesso. Então isso é muito importante porque o vitiligo é uma doença muito preconceituosa e as pessoas acham que com toda convicção que às vezes a gente está mentindo. Tipo, o doutor está falando que tem tratamento para me agradar. Não, absolutamente, a gente não vai enganar ninguém. Eu sempre falo no consultório, tem tratamento, o tratamento é muito melhor quando você mais cedo começa a tratar. O diagnóstico mais cedo, né? Sim, começa mais cedo. E quanto menos importância você dá à doença, mais você tem chance de recuperar. Quanto mais importância, mais tenso, mais angustiado com aquele problema, como tudo na vida. A gente vai falar dessa parte e eu percebo aqui, doutor, a sua preocupação, e a gente vai levar nesse viés também a nossa conversa sobre os fatores psicológicos que causam essa doença, que é uma das maiores preocupações que a gente percebe na sua fala. Para a gente mudar de página, mas deixar claro que tem o tratamento. Tem tratamento. Então, quem tem vitiligo pode procurar o seu médico de confiança, o dermatologista, e isso tem tratamento, vai ser acolhido, vai ser tratado e vamos caminhar, se Deus ajudar, para um sucesso. E como que é feito esse tratamento? É remédio? O tratamento, a gente quando faz o diagnóstico de vitiligo, a gente põe tudo numa balança. A idade do paciente, o tipo de pele que esse paciente tem, a área comprometida, se ele tem, por exemplo, vitiligo em 2, 3, 4, 5% da pele ou 70% da pele, a profissão do paciente, isso tudo a gente faz uma análise e indica o melhor tratamento. Pode ser tópico com cremes e mais alguma exposição solar, alguma lâmpada especial, e pode ser oral. Então, essa avaliação é que vai conduzir qual o melhor tratamento para aquele paciente. Agora, esse tratamento é protocolar, não é da minha cabeça, nem de ninguém, isso está lá nos livros que a gente faz. E nem de pesquisas em internet, viu, gente? Não. Isso se automedicar, a gente sempre bate nessa tecla aqui no programa. Os livros de dermatologia, as revistas médicas que periodicamente fazem as revisões e com isso a gente faz o tratamento. Aí a gente acompanha 2, 3, 4 meses, está indo bem? Mantém, não está indo bem? Muda. E isso vai até a gente conseguir o benefício do tratamento. Muito bem, vamos deixar esse viés desse bate-papo da parte psicológica do paciente para o nosso segundo bloco, porque eu quero aproveitar esse viés e a gente fala um pouquinho mais sobre essa doença. Existe um tom de pele que é mais propício a ter o vitiligo, a pele mais clara ou escura? Existe uma proporção, uma probabilidade? Não. Ela não tem essa predileção nem por pele clara, morena ou negra, não tem. O vitiligo é democrático. Quando ele pode aparecer em qualquer pessoa. Muito bem, então a gente vai por um rápido intervalo, é bem rapidinho mesmo, e o Mais Saúde volta já já na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta com o programa Mais Saúde na tela da NTV 8.1 Digital e também você que acompanha através da página no Facebook, na página NTV Patos de Minas. Aproveita você que está aí no Facebook, pode mandar sua pergunta, pode curtir, colocar o coraçãozinho aí, pode compartilhar, tá bom? Fique à vontade. Falando em pergunta, coloca de novo aí na tela, Adriana, o telefone de contato, linha direta aqui com a gente para você mandar a sua pergunta e aproveitar que o programa tá super interessante. Todas as dúvidas, né, com o nosso convidado de hoje, 3821-4488, e o nosso WhatsApp também tá aí à sua inteira disposição. E a gente volta aqui no estúdio com o nosso convidado, o Dr. Cícero Augusto Zolli, que é dermatologista, e a gente tá falando de vitiligo. A gente vê aí, né, uma personagem, aliás, como se diz, é uma paciente, uma portadora de vitiligo? Não, é assim, quando a pessoa não
paciente tem vitiligo. Esse negócio de portadora parece que ela é dona eternamente, né? E não, ela é um paciente que tem vitiligo e que algumas pessoas administram muito bem. A gente tem visto isso no reality show aí em nível nacional, e a gente estava até conversando aqui em off com o doutor, né, porque esse é o grande X da questão, está super na mídia, por isso que a gente trouxe, né, esse bate-papo aqui no programa, para você de casa também tirar todas as suas dúvidas. E a gente estava conversando em off aqui, né, doutor, o quanto que a parte psicológica é importante estar bem, né? Além de fazer todo o tratamento, todo o diagnóstico, todo o acompanhamento, o senhor também tem essa preocupação com a parte psicológica, né? Você viu que no começo da nossa conversa a gente falou que o vitiligo é uma doença que gera um preconceito enorme. E isso gera um desconforto, um transtorno de ansiedade, algumas pessoas deprimem. E o vitiligo, assim como outras doenças de ordem autoimune, tem sim um viés, um relacionamento com o estado emocional. Então, a saúde plena é aquela que a pessoa não tem dor, não tem ardor, não tem queimação, não tem lesão de pele e também tem um bem-estar psicológico. Não adianta a pessoa ter bonita, alta, magra, mas tem um transtorno psicológico. Ela tem um defeito não visível, mas que gera para ela uma angústia tremenda. E também a pessoa com bom estado geral, mas com manchas tipo vitiligo, outras doenças de pele como psoríase. Isso gera um transtorno, porque as pessoas, às vezes, quem não tem, acha que aquela doença é contagiosa. Então tem um certo afastamento, um medo de ter preconceito. Isso não é legal. E isso, quando a gente vai tratar o vitiligo, a gente tem que abordar isso e às vezes tem que pedir ajuda a um psicólogo, a um psiquiatra. Mas tem paciente que leva super de boa. É como se nada tivesse acontecido. Muitos pacientes nem querem tratar porque não, está tudo de boa, não estou me incomodando com isso. E outras pessoas sofrem muito. Então, cada ser humano tem um ponto de equilíbrio, ou às vezes um pende para a direita, outros para a esquerda, mas você tem que dar devida atenção naquilo que o paciente quer, deseja e precisa. Mas o senhor sempre destacou também que o papel da sociedade é sempre muito importante. E o próximo, infelizmente, tem esse preconceito, pode-se dizer até um pouco mais, um certo medo de se aproximar, de tocar, ter um relacionamento, porque acha que é contagioso, né? Não sei definir se é medo, preconceito, mas quem tem a doença de pele é uma pessoa que sofre demais. Ela às vezes evita de estar indo ao banco, de estar indo à atividade social, a ter um relacionamento mais íntimo, porque ninguém gosta de tocar numa pele áspera. E isso, às vezes até o companheiro não liga, mas quem é portador dessa alteração se sente desconfortável, sempre querendo oferecer o melhor. Mas isso nem sempre é fácil. Mas a gente, como médico, tem o dever de entender essa situação e muitas vezes, quando a gente não tem condição de curar uma patologia, pelo menos aliviar e deixá-la mais próximo do normal possível, para ela ter uma qualidade de vida também o mais próximo do normal possível. Muito bem, já estamos recebendo algumas perguntas aqui no nosso programa. A Paula, do bairro Caiçaras, mandou aqui, algumas pessoas confundem com a hanseníase, porque é uma doença que pode também dar manchas claras, mas não é a mesma coisa, certo? Então vou mandar aqui um abraço para Paula, obrigado aí pela participação, pela audiência aqui no nosso programa, e o doutor responde. Boa pergunta, Paula, porque realmente a hanseníase é uma outra categoria, é uma doença infecto-contagiosa, ela sim pode ser pego de contato, mas o dermatologista, batendo o olho, ele tem nítida diferença. O vitiligo é uma mancha branca, clara, branca, lisa, que não tem alteração nenhuma de cor. A hanseníase, ela pode manifestar com manchas de várias tonalidades. Pode ser branca, mas não é tão branca quanto o vitiligo, mas uma mancha clara, avermelhada, com as bordas elevadas, várias manchas. E a hanseníase tem uma característica típica, que é a dormência, é a perda da sensibilidade. Que quando às vezes a gente está diante de uma mancha dessa, a gente vai lá e testa, está quente ou está frio, a gente afasta ou confirma a hanseníase. Mas todo médico tem que lembrar que ainda existe a hanseníase no nosso meio,
E diante de toda a mancha, não custa fazer o teste de sensibilidade, que é perceber se está quente ou está frio. A hanseníase é a única doença que dá alteração de sensibilidade da pele. Também muito fácil de fazer o diagnóstico e, infelizmente, uma doença muito prevalente no nosso meio. O Brasil é o segundo país no mundo que tem hanseníase, só perde para a Índia. Muito bem, a gente vai trazer o senhor em outra oportunidade para a gente falar dessa doença aí também. É muito importante esse tema. Doutor, eu também estava lendo em laboratório, antes da gente vir para o programa, aqui sobre a fotoquimioterapia. Ela pode ser indicada, usada, quando? Aquilo que eu te disse, que quando a gente avalia a extensão, a idade, um dos tratamentos, hoje tem esse nome bacana, fotoquimioterapia. Isso traduzindo em miúdos, é o tratamento com lâmpada, que é a fototerapia, com algum remédio que a gente usa, que é a quimioterapia. Esse remédio absorve mais energia e aí estimula a produção de melanina. Essa fotoquimioterapia a gente pode fazer com o sol e mais algum medicamento, ou pode fazer em câmaras de lâmpada, que hoje a gente faz também com um laserzinho chamado narrowband. Então, essa fotoquimioterapia é um dos vários tratamentos que a gente pode propor ao paciente. Agora, você não vai pegar um paciente que trabalha na roça, que já toma sol o dia todo, a vida toda, e vai submetê-lo a uma fotoquimioterapia. Você vai aumentar muito a chance de ele desenvolver lesões de pele, a menos que ele tenha 70%, 80% de chance. E a gente, quando propõe essa fotoquimioterapia, a pessoa no dia que toma o remédio para fazer a radiação, ela tem que usar óculos escuros todo dia, porque a radiação também penetra no olho e isso tem lesões. Então, a gente precisa analisar individualmente cada paciente e ver a indicação e os efeitos colaterais por essa fotoquimioterapia. Doutor, quando a pessoa é diagnosticada com vitiligo e ela trabalha nesse caso específico, nesse exemplo que o senhor deixou aqui, em contato direto com o sol, né? O senhor já indica que tem que se afastar, tem que se cobrir? Quais são os primeiros passos que devem ser tomados, os primeiros cuidados? É a proteção solar completa. Porque a melanina, que dá a cor à pele, é o que nos dá a proteção contra os envelhecimentos, contra o câncer de pele, contra tudo. E aquela área sem melanina, 100% desprotegida. Então aquela área vai queimar, vai formar bolha e vai envelhecer, vai ter câncer de pele, etc, etc. Então o que a gente faz? Proteção solar, que pode ser, quando a área extensa, uma proteção física, com roupa, com chapéu, e onde não é possível, com fotoprotetor. E nesse caso do câncer de pele, que a gente vê que vai aumentando gradativamente essa preocupação e essa doença em todo o planeta, em todo o mundo, quem tem vitiligo está mais propício ao câncer de pele? Não. A doença ou não vitiligo, tem nada a ver? Não. A doença vitiligo em si, como ela aparece no decorrer da vida, e infelizmente tem um preconceito, ninguém fica se expondo em áreas expostas, piscina e tal. Então, ela não é uma doença que caminha juntamente com um alto índice de câncer de pele, porque as pessoas naturalmente se escondem. Mas se as pessoas tivessem uma exposição intensa, assim com algum acúmulo de radiação, naquela área pode sim desenvolver mais câncer de pele do que na área de pigmentação normal. Para quem tem vitiligo e quer fazer aquela camuflagem, tem que ir no evento, passar uma maquiagem, tem que evitar tomar certos tipos de cuidado, como a maquiagem, por exemplo? Não, absolutamente. Isso é uma técnica muito usada, totalmente inócua, a menos que a pessoa tiver uma infelicidade de desenvolver alergia ao produto. Mas isso não tem nada a ver com vitiligo. Ela poderia desenvolver alergia à maquiagem de uma pessoa de pele normal. Mas a maquiagem pode sim ser usada, ela não tem nenhum problema em ser usada na pele com vitiligo, porque a pele com vitiligo ela só tem alteração de cor, ela não tem alteração estrutural que leva a uma maior sensibilidade desses produtos. Então não tem absolutamente problema nenhum usar maquiagem da cor, do tipo que a pessoa queira.
Muito bem, a gente vai aproveitar o restinho aqui do nosso programa e a participação do doutor aqui, nesse último bloco aqui. Quando deve procurar o dermatologista? Para você que está em casa, às vezes fica esperando acontecer alguma coisa, ou sair uma mancha, uma coceira, que hora que deve procurar o dermatologista, doutor? Ó, David, a procura do médico é muito particular. Eu sempre digo assim, quando a pessoa se sentir incomodada, ela tem que ir na pessoa certa, é o médico. Não dê conversa para farmácia, não dê conversa para vizinho, não dê conversa para Google, não dê conversa para ninguém. O médico é a pessoa treinada, é a única profissão que nós somos treinados para fazer o diagnóstico. É a primeira coisa que nós temos que fazer. É vitiligo, é hanseníase, é psoríase, é artrite. Depois de feito o diagnóstico, aí nós vamos ver qual é a melhor conduta. Então, nada de ficar chutando, usando remédio, tentando remédio. Eu tenho dor, mas tem que ver qual é a dor. Eu tenho queda de cabelo, tem que ver qual o motivo da queda de cabelo. Não é usar vitamina para qualquer tipo de queda de cabelo. Usar remédio para micose para qualquer tipo de mancha. Às vezes a mancha é um vitiligo, não é micose. Então, quando a pessoa se sentir incomodada, o ideal, o certo, é procurar um médico da sua confiança. Se possível, na área que ela deseja, tá? Dor de cabeça, o neurologista, de pele, o dermatologista e assim por diante. E se não puder, o clínico da unidade básica de saúde, enfim. O médico é a pessoa certa para a pessoa procurar na hora certa que ela tiver a dúvida. Muito bem, muito bom conversar com quem realmente entende e sabe explicar com transparência, seriedade. Isso é muito bom. E onde é que encontra o Dr. Cícero? David, é um prazer estar aqui. Eu atendo lá no Hospital Atual e também atendo na unidade básica, na clínica de especialidade. Lá na clínica de especialidade a gente tem o serviço de hanseníase, que é quem tem dormência e tal, a gente atende. E na clínica privada no Hospital Atual. Tem algum endereço eletrônico, redes sociais? Se quiser, pode ficar à vontade aí, doutor. Não, nós somos bem conhecidos, mas lá no hospital, na Avenida Paranaíba, às vezes o Instagram funciona, às vezes o Instagram não funciona, mas se quiser fazer alguma pergunta, a gente está sempre por aí. Muito bem, eu tenho certeza que você vai voltar em outras oportunidades aqui, porque eu adorei de verdade conhecer o senhor e bater esse bate-papo bacana. Olha, e eu já vou confessar aqui de antemão que eu já falei com o pessoal da produção para trazer o senhor aqui há muito tempo, viu? Tem vários assuntos para a gente conversar e levar qualidade de vida à população. David, prazer também de conhecer pessoalmente e sempre que for possível, você quiser, eu estou à disposição. É um prazer, eu me sinto bem, que eu falo assim, a única oportunidade da gente oferecer alguma coisa às pessoas, como médico. O fazendeiro pode dar um saco de arroz, um bezerro, a gente pode dar orientação. E aqui é o lugar certo para a gente fazer isso. Eu que agradeço. Muito bem, muito bem. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu já quero convidar você aí de casa para ficar ligadinho no nosso programa, que a gente vai falar com ela, com a doutora Paula Ferreira Gonçalves, que é psicóloga, e a gente vai falar do comportamento das crianças meio a essas redes sociais aí, época de pandemia e muito mais. Papai e mamãe, fique ligadinho no nosso programa, que a gente volta já já depois do intervalo. Ok, estamos de volta com mais saúde através do 8.1 na tela da NTV e também através do Facebook na NTV Patos de Minas. No nosso site também, claro, a nossa enorme audiência através do pessoal que assiste e acompanha as nossas programações através do ntv.net. Você que ainda não segue a gente nas redes sociais, pode seguir aí no Instagram, tá sempre com novidades, com matérias atualizadas aí para vocês, tá bom? Telefone na tela para a sua participação através do canal 3821-4488 e também o nosso WhatsApp tá aí, ó, para ficar mais fácil. Manda a sua perguntinha, porque agora eu quero falar com você, papai, com você, mamãe, com você, vovô, vovó, enfim, você que tem uma criança aí no seu reduto familiar, como é que está o comportamento perante as redes sociais, meio a essa tecnologia. Eu citei redes sociais, mas os canais, os seriados, enfim, está sofrendo muito com isso? Tem percebido mudança no comportamento da sua criança aí? Vamos falar com quem entende aqui no estúdio com a gente, ela, a psicóloga Paula Ferreira Gonçalves. É um prazer recebê-la aqui no Mais Saúde e um prazer conhecê-la.
Prazer, David, prazer a todos, né, que estão nos assistindo hoje à noite. É sempre bom poder falar, né, e orientar os pais que às vezes não têm condição de estar ou ter tempo para ter essa pesquisa sobre a melhor maneira de lidar com essas alterações ou até mesmo com o uso das tecnologias hoje nos nossos milênios e até nos nossos nativos digitais, que são essas crianças que já nascem com essa total relação quase que simbiótica com a tecnologia e os aparelhos que a gente tem disponível aí. Isso é verdade, viu, doutor? Isso é verdade. E eu vou até citar aqui como exemplo, e a gente gosta de trazer sempre exemplos aqui para quem acompanha o nosso programa, que eu acredito que eu fui ter o primeiro contato com o computador, acho que já nos 18 anos. A gente é da época, confessando a nossa idade, e você de casa vai se identificar. A Adriana também acredito que sim, tá lá no nosso master, na época da datilografia, né? E as coisas vão avançando, o mundo é assim, a tecnologia é assim. E é bom sempre a gente acompanhar, mas temos que, como sempre, ter cuidados. E as nossas crianças, quem cuida somos nós, quem dá educação somos nós, papai, mamãe, né? São os familiares. E na verdade é isso, tem que acompanhar, mas tem que ficar de olho, né? Com certeza, os filhos são o reflexo do nosso comportamento. Né? Quanto mais um pai ele usa o celular, provavelmente a tendência desse filho estar conectado, estar na rede social é muito maior. Então a gente nunca pode esquecer que o nosso filho é reflexo das nossas ações, das nossas atitudes. Então, se os filhos estão conectados, a gente pode pensar em 2 pontos. Ou os pais estão conectados com as telas, ou eles não estão conectados com os próprios filhos. Olha, peraí, que eu gostei dessa pontuação aí, vale pra gente chamar a atenção. Olha que pontuação que a doutora está trazendo aqui no programa. Quais são os 2 viés se a criança está muito conectada com as redes sociais? O primeiro viés é porque ou o pai também encontra-se conectado, né, em demasia com essa rede social, ou os pais e os filhos não se encontram conectados um com o outro, né? Essa relação, ela não está próxima como ela deveria estar naturalmente. E como é que faz para corrigir isso dentro de casa? O pai tá lá e quer chamar a atenção do filho que tá ali sempre conectado nas redes. Não pode, tem que ter horário. Larga esse tablet aí, larga esse celular. E o pai continua lá, os pais continuam conectados. Desde é até difícil falar aqui porque a gente tá utilizando um problema de uma criança, mas quando a gente vai pensar na solução, a gente tem que pensar no adulto. Né, você me perguntou o que a gente faz. O primeiro ponto é esse adulto fazer, né, uma autorreflexão. Quando eu estou fazendo essa solicitação para o meu filho, como eu estou agindo, né? Quais são as atitudes que eu estou tendo? Tem muitos pais que pedem para os filhos desconectarem de suas telas, mas está com o celular ali na mão. Tem muitos pais que estão almoçando e resolvendo problemas de trabalho, ou é aquele horário que ele tem, né, para dar uma vigiada nas redes sociais, e pedindo e solicitando para esse filho para que ele não utilize essa rede social. O primeiro ponto, né, então, é fazer uma autorreflexão. O segundo ponto, se assim não surtir um efeito, procurar ajuda, né? Hoje a gente tem muitos canais que trazem essa informação, mas o ideal mesmo é procurar um profissional, é procurar um psicólogo, um pedagogo e também fazer essas alterações tanto no adulto quanto na criança, né? Hoje existem tempos determinados para cada determinada idade e que podem ajudar ou não o seu filho e até mesmo você adulto. Como é que é? Repete, existe tempos determinados para cada idade? Sim, David. É embasado em estudos isso? Sim, doutora? Estudos, né? Hoje uma criança curiosidade, de 0 a 6 anos, ela não deveria, em hipótese nenhuma, estar utilizando uma tela. Né? Isso traz um atraso significativo de 0 a 6 anos. Isso, 0 Olha, a 6 você, anos. telespectador, preste atenção. Quando eu falo que esse programa realmente traz qualidade de vida para a população, é para o seu convívio e para o seu bem-estar. Então vamos lá, reforçando, de 0 a 6 anos. De 0 a 6 anos, não se deve utilizar nenhum tipo de tela, com um prejuízo de até 1 ano significativo para essa criança, né? Um pré-adolescente, até onde a gente julga ali no 9º período hoje, o tempo máximo de uso de tela dessa pré-adolescente seria aí 1 hora
por dia. Isso. Se ele ultrapassar esse limite, o prejuízo já é um pouco maior. Ele cai para 2 anos de prejuízo. E o adulto, a gente não tem um tempo determinado específico. Gira em torno de 45 minutos, 1h30, porque o adulto também trabalha, né, no aparelho celular. Mas a gente já tem estudos que dizem que o abuso desse uso excessivo, ele propicia uma maior facilidade, por exemplo, desse adulto vir a ter um mal de Alzheimer, por exemplo, né? Então a criança ela vai ter atrasos e ele pode vir desde um atraso intelectual, um atraso de relação, um atraso de contato social e até mesmo a obesidade. E o adulto, ele pode ter um déficit cognitivo também significativo. Olha as consequências, gente. E eu quero citar exemplos aqui, doutora, e é bom a gente falar, porque eu citei aqui que o contato com o computador na época foi depois dos 18 anos, 20 anos. E hoje a gente vê aí crianças com 2, 3 anos de idade já mexendo ali no tablet, no YouTube, trocando músicas, e a gente percebe que o comportamento do pai e da mãe, olha o quanto minha filha já é inteligente, o meu bebê já sabe mexer no computador, no celular, e não é bem assim não, né, doutora? Não, aquilo lá são reflexos, né? Não é uma inteligência necessariamente dita, né? Hoje a gente tem crianças no consultório, nessa primeira faixa, né, até os seus 6 anos, que a gente brinca que os smartphones e os tablets se tornaram as chupetas digitais, né? Os pais precisam utilizar de um tempo, entrega aquilo para a criança, ela sossega. Mas quais são os prejuízos que a gente já encontra hoje no nosso consultório? As crianças elas não conseguem relacionar com crianças da mesma idade. E aí, essa é a primeira faixa de entrada também, né, os 6 anos da escola. E aí muitos pais são solicitados à direção ou porque o filho agride um colega, ou porque o filho não consegue permanecer no seu local dentro da escola e começa a andar. Então, hoje nós temos bastante casos dentro do consultório. E o mais assustador realmente é a agressividade que a tela está trazendo para essas crianças. Esse é só um ponto, a agressividade. Outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, e vai identificar, e sempre quando a gente toca nesse assunto, a gente até recebe aí um pico de audiência, é quando a gente fala da alimentação. E a senhora tocou aqui no caso da obesidade, que é um fator super preocupante no nosso país, pode-se dizer já preocupação no mundo inteiro, mundial, um caso mundial mesmo, que é a obesidade. E nesse caso tem que ficar atento a isso, né? Acontece muito. E o diagnóstico é comprovado que é obesidade através aí do uso das redes sociais, dessas plataformas. Sim, primeiro porque a gente não vê propagandas de comidas saudáveis, né? O que a gente vê é um fast food, é um refrigerante. E segundo ponto, isso retira a criança daquela atividade básica que é correr, um pique-pega. Na minha época tinha o bet, né? Queimada. Então, eu era bom de bet, viu? Isso... Eu era bom de queimada e de bet. A rede social ela retira a criança desse gasto energético que ela teria se ela estivesse fazendo outras atividades e não somente na rede. Mas sim, a obesidade ela é crescente e um dos fatores é o uso das telas e da tecnologia. Olha, isso é verdade, que a gente vê aí que todo antes de qualquer comercialzinho vem um fast food lá, né? É quase que 90%. Em vez de estar jogando a bet lá na rua, aquela peteca, o pique-esconde, tá ali sentadinho ou deitado, muitas vezes nem sentado mais, né, doutor? Deitado, vendo aí os vídeos das redes sociais. Esse é o diagnóstico. Infelizmente, sim, David, né? O uso excessivo da tela traz, consequentemente, uma grande possibilidade do filho desenvolver obesidade, dele permanecer nesse estado até que os pais se alertem e procurem tanto um psicólogo, um psiquiatra e um nutricionista para tentar reverter esse quadro. Mas o mais importante, né, é a gente lembrar, conecte com seu filho, logo o seu filho não precisa estar totalmente conectado, né, com essa tela, e ele vai poder descobrir como o mundo fora da tela também é tão interessante quanto o mundo dentro da tela. E meio a essa pandemia, doutora, como é que faz? A pandemia está aí, as crianças têm que ficar, né, mais fechadas, mais dentro de casa, nesse convívio e sem usar a tecnologia.
David, a criatividade é o principal fator, né, que a gente encontra hoje como um recurso para a pandemia. A gente pode montar circuitos na garagem, a gente pode montar dinâmicas dentro de casa. O mais interessante de tudo isso é que o principal fator é se importar com aquele problema do seu filho, procurar uma solução. Isso dá muito trabalho, né? De fato, entregar uma tela para o seu filho é um pouco mais confortável, mas a gente consegue fazer muitas dinâmicas dentro de casa, muitas gincanas, é só dar tempo para um planejamento e para uma execução. Estar conectado ao seu filho, desconecta ele da tela. Muito bem, e a gente já trouxe vários exemplos especialistas aqui no nosso programa de exemplos de criatividade. Gostei bem dessa palavra aí que a doutora deixou aqui. E é com esse tema de criatividade que a gente volta já já, depois de um rápido intervalo no Mais Saúde aqui na NTV. Estamos de volta com o programa Mais Saúde através do 8.1 na NTV, na sua tela. Você que acompanha também através da plataforma do Facebook. Obrigado pela sua enorme audiência. Você em Patos de Minas, em todo o Alto Paranaíba. Deixa eu mandar um forte abraço para Estela. Tá ligada com a gente? Lá em Carmo do Paranaíba. Alô, Estela, um beijo para você, obrigado por acompanhar o Mais Saúde, tá sempre atenta aí. E você de casa pode aproveitar esse último bloco para você mandar a sua perguntinha para a nossa convidada que tá aqui com a gente falando de comportamento perante as redes sociais, as nossas crianças meio a essa tecnologia. Muito bem, tá aí na tela o 3821-4488 e também o nosso WhatsApp. Pode ficar à vontade para você aproveitar aí, tá bom? Levando conhecimento para você e dicas familiar acima de tudo. Bom, doutor, e a gente está falando dos malefícios, né, que as redes sociais, a tecnologia traz ali na constância, no dia a dia familiar, mas também a gente pode destacar os benefícios que a tecnologia traz, por exemplo, através da educação, né? David, sim, né? A partir do momento que a gente considera que esse sujeito que faz o uso da tela, nesse caso, então, seriam os adolescentes, existe uma grande contribuição, né, dessa tela, dessa tecnologia para ele. Essa contribuição a gente tem que ter sempre em mente que ela não substitui nenhum professor, ela não substitui nada, ela ajuda apenas em uma pesquisa, mas mesmo assim, até mesmo, David, nesse ponto, as telas hoje, com os novos estudos, elas pedem uma moderação muito grande, porque está quase que se transferindo a responsabilidade de aprender para uma pesquisa no Google, né? A gente joga o Google, copia a resposta, manda para o professor. Então a gente também precisa ter uma moderação nesse uso, inclusive educacional, das telas, tá? E a gente conversa também com profissionais da área da educação que têm o mesmo viés de fala e de consentimento, que realmente é isso, nada substitui de forma presencial. Então, qual é a dica que você dá para o papai, para a mamãe, para aqueles adolescentes também que chegam em casa, mas eu tenho que pesquisar, me devolve ou me empresta aí o telefone, o tablet, enfim, o smartphone, porque eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar. Tem uma fala tanto na clínica quanto no hospital e até mesmo de convívio social que é assim, tudo aquilo que é combinado não sai caro, né? Esses pais... ouvi essa, viu? Já ouvi essa. Já ouviu? Essa é verdade. Os pais, eles precisam sentar com os seus filhos, né? Julgar o mínimo de troca ali dentro, estabelecer um período, né? Um período que é um tempo para pesquisa, para fazer fatores de escola e um tempo destinado a seu lazer, a sua entrega a uma série, ao que é que seja, né? Essa delimitação, ela precisa vir de uma dupla e de um combinado desses dois. Então, a minha primeira dica senta com seu filho, conversa, mostra o que é bom e o que é ruim e juntos chegam a um número, né? Lembrando que se seu filho está ali até o 9º ano, esse tempo máximo diário seria de 1 hora. Posteriormente a isso, pode acrescentar aí 25 minutos, então 1h20, para que esse filho por dia passe, juntando tanto o lazer quanto até mesmo a pesquisa na escola. Então, senta, combina, conversa, para que as coisas possam fluir melhor entre todos, né? Eu vou te fazer uma pergunta agora, como pai mesmo, tá? De uma adolescente.
castigar o filho, ou dar aquele castigo, aquela suspensão, vai ficar uma semana, tantos dias sem mexer no telefone, no smartphone, isso ajuda ou essa não é uma boa dica? Como que você, como doutor especialista na área, tem para falar? Tem benefícios, claro, né, que é mostrar que aquilo que fez com que ela tivesse essa punição tem sim uma consequência, mas somente punir, David, somente retirar esse celular ou o que é que seja, ele não tem sentido nenhum, não tem uma justificativa. Tudo entre filhos, pais, precisa vir acompanhado de uma boa conversa, de uma justificativa, de um significado. Senão fica só ação e reação. E aí a gente pergunta, né, por que essas crianças estão tão agressivas e agitadas? Porque a gente só reage. A gente não ensina, a gente não explica. Então, senta, conversa, pontua, olha, por isso, você vai ficar tanto tempo sem essa tela. Se você não repetir esse ato, a gente conversa de uma outra maneira. Agora, se esse comportamento ruim permanecer, o seu castigo pode ser prolongado ou até mesmo um pouco pior, né? Depende do pai. Olha, e cuidado você que dá um castigo aí de 2 dias, quando passa meia hora, você mesmo, você papai, você mamãe, você mesmo quebra esse castigo. E isso, na verdade, acontece, né, doutor? Quando o pai, os familiares mesmo arrumam desculpas para poder deixar o filho usando aí a tecnologia, né? Isso é muito presente, né, David? A gente vê, tanto com crianças e adolescentes, os pais brigam, dão uma ordem, faz aquela, né, aquela cena ali toda, e aí depois o filho olha para ele aqui com aquela carinha de Shrek, triste assim, aí bate aquela dor no coração e o pai devolve, né, após um tempo. Gente, isso não pode ser feito, isso não pode ser repetido. A palavra, ela tem que ter um sentido, ela tem que ter um significado. Meia hora, não é 28, não é 29 minutos. Então, cumpram com aquilo que vocês façam para que os filhos compreendam que não é qualquer coisa, não é chegar com um jeitinho que ele vai conseguir dobrar o pai. Falando de jeitinho, Ana Paula, quais são as desculpas? Eu não vou falar nem desculpinha, não, que as crianças arrumam aí para os pais, as mais frequentes, que devem chegar lá diariamente lá no consultório, no seu divã lá, mas são armadilhas, a gente pode se falar, que as crianças usam para poder gerar essa piedade, né, esse sentimento aí de culpa até para os próprios pais, para que eles possam entregar essas ferramentas de tecnologia de volta às crianças. David, a clássica é você não me ama mais, né? Existe isso, a chantagem emocional, olha só. As crianças, elas são muito boas nesse jogo, né? Você não me ama mais, você não é justo, eu vou embora dessa casa para a casa do vovô, porque o vovô entrega, eu não vou mais te amar. Então, essa troca, as crianças hoje, elas sabem colocar o dedo na ferida do pai e fazer essa troca muito breve. Eu tenho certeza que agora sim você aí de casa se identificou com essas armadilhas aí, que o seu filho, o seu neto, enfim, vale para você, vovô, também. A gente fala familiar de forma geral, para quem está no convívio ali no lar, no dia a dia com as crianças. E existe também, doutor, as desculpas que os próprios pais arrumam, né? Ah, mas eu vou deixar meu filho ali no tablet, é melhor do que ele estar na rua, mal envolvido, mexendo com más companhias. Existe também os próprios pais que se justificam com essas próprias armadilhas, né? Existe sim, David, mas eu acho que com todo monitoramento é melhor o filho estar na rua, né, jogando bola com aquele vizinho próximo. Hoje a gente não tem muito isso, né? A gente quase não conhece mais os nossos vizinhos, mas é fazer essa relação com o vizinho, com os colegas da própria escola que estão ali dentro de uma mesma faixa etária. É melhor sim esse filho estar nessa rua, nesse convívio, no clube, do que estar com uma tela. O que a gente precisa sempre observar é que essa condição de dar a tela para o filho, quando o pai dá, ela está quase sempre associada a eu tenho alguma coisa para fazer, então eu dou essa tela para o meu filho. E não eu estou dando essa tela para o meu filho porque ele se comportou bem ou alguma coisa do tipo. A gente precisa prestar bem naquele gatilho que é dar a tela para aquele filho. Achei a palavra certa, gatilho.
É exatamente isso. Bom, a gente também estava conversando aqui em off rapidinho, que o nosso tempo aqui é curto, só um minutinho, de que armadilhas existem, principalmente para as crianças, e a gente vê a criminalidade aumentando em torno disso, né? O aliciamento, principalmente. Fala rapidinho, que o nosso tempo está bem curtinho aqui, doutora. É verdade. Hoje existe um grande número, né, de adultos que se passam por crianças e fazem um uso de sedução com essas crianças dentro da tela, seja até mesmo no YouTube, o Instagram ou o Facebook. A rede, ela está rodeada de pessoas boas, está sim rodeada de pessoas boas, mas tem muita gente utilizando desse fator que sabe que o pai deixa o filho em uso sem vigília e começa um jogo de sedução com essa criança, né? A gente já teve aquele tempo da baleia azul, a gente tem esse tempo também de fazer com que alguns adultos procurem crianças para namorar, uso de fotos. Então a dica também é, pai, olhe o conteúdo que seu filho está acessando na sua rede social. Muito bem, vigiar sempre, 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 nunca é demais. Fica essa a deixa aqui da especialista. Bom, eu gostaria de, antes da gente finalizar aqui, que a senhora falasse novamente o que é propício a gente deixar os nossos filhos o tempo aí nas redes sociais, de 0 a 6 anos? De 0 a 6 anos, sem rede social nenhuma, sem uso de tela, seja televisão, Netflix, tablet, nada. Esse é o ideal, né? Até o 9º ano do ensino é 1 hora e acima disso 1h20 mais ou menos por dia. Muito bem, e aonde encontra a doutora Paula Ferreira Gonçalves, psicóloga? Psicóloga Paula Gonçalves ou Instituto Freudiano, que é a clínica que eu atuo. Vamos lá, repetindo mais uma vez, Psicóloga Paula Gonçalves ou Insti Freudiano. Instituto Freudiano. Muito bem, aonde tem um lugar fixo, um endereço? Tem na General Osório, 505, edifício Lotus, a gente tem um andar lá da nossa clínica. Muito bem. Paula Ferreira, prazer conhecê-la, conversar com você, esse bate-papo super importante para a nossa sociedade. Obrigado pela sua participação e contribuição. Obrigada. Muito bem, a você de casa, o nosso muitíssimo obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Até o próximo Mais Saúde. Para você que continua acompanhando aí a programação da NTV, a gente aciona agora o Departamento de Jornalismo, direto do Estúdio 1, já está posto mais uma vez, Odair Cardoso. Hoje, esse NTV News aí tá pra lá de quente, hein? Pois é, David, boa noite para você. Tem muita coisa para mostrar, né? A gente teve aí vários factuais, muita coisa ocorrendo na cidade, né? Encontro de cadáver, incêndio de grandes proporções, enfim, tem muita coisa aí. Teve tentativa de homicídio, além de todas as outras notícias que a gente traz aqui no News. Essa terça-feira aí pegando fogo literalmente, viu, Odair? Vou deixar você aí com um bom trabalho, você de casa com um bom jornal e até o próximo. Abraço para você, David.